Lembre-se do ditado: em terra de cego, quem tem um olho é rei. O que eu quero dizer com isso? O Enem é como se fosse a terra de cego, porque a maioria dos estudantes não sabe nada. A maioria não sabe nada. E aí é o seguinte: se você dominar bem algumas poucas habilidades, é como se você tivesse um olho, tá? Isso já é o suficiente para você ser rei. Você consegue ir melhor do que a maioria dos seus concorrentes. Eu sou o Jean Teixeira e eu estou resolvendo todas as provas de matemática das edições anteriores do Enem. Nessa série de vídeos, eu vou documentar tudo sobre as provas, quantidade de acertos e erros e o tempo exato que eu levo para resolver cada prova. Espero com isso ajudar você da melhor maneira possível. Olá, tudo bem? Aqui Jean Teixeira novamente para mais um episódio da série Provas Resolvidas, onde eu tenho resolvido toda semana uma prova de uma edição anterior do Enem, uma prova de matemática. Agora estou com o cabelo cortado aqui e vou estar dando várias dicas nesse vídeo para você. Tá? Então vamos aqui para o PowerPoint. Essa aqui é a parte 3 de como eu acertei 38 questões da prova de matemática do Enem PPL 2011. Eu fiz isso em 1 hora, 58 minutos e 17 segundos. Certo? Então, rapidamente aqui, você já sabe que o meu nome é Jean Teixeira, que eu sou professor de matemática e meu objetivo é ajudar você a passar no Enem, tirar a melhor nota possível em matemática. E aí, para isso, eu me desafiei a toda semana resolver uma das provas anteriores de matemática do Enem, para até eu mesmo ter um melhor conhecimento da prova. E o meu objetivo com isso é determinar um número alto e possível de acertos para você buscar na prova de matemática. Porque você sabe, né, que é difícil acertar tudo na maioria das vezes o tempo da prova não é suficiente para os estudantes fazerem todas as questões. A prova já é pensada dessa maneira, que é para não haver muitos desempates. Então, o meu objetivo é estabelecer um número alto, mas que seja possível de acertos para você buscar nessa prova. E aí, o que eu fiz essa semana? Já faz um tempinho, na verdade. No dia 15 de janeiro, foi uma quarta-feira de tarde, eu resolvi a prova de matemática do Enem PPL 2011. E eu documentei todos os acertos e erros e o tempo que eu levei para resolver cada questão. Eu já mostrei um pouco disso na parte 1 e 2, e agora na parte 3 eu vou mostrar de novo o tempo que eu levei para resolver cada questão e os acertos. Aqui está errado, os acertos das questões não é de 136 a 150, é de 166 a 150. Tá? Deixa eu ver se está certo aqui. Isso. Deixa eu voltar. Então, ó, essa aqui é uma tabelinha do tempo que eu levei para resolver as questões, tá? Eu já mostrei isso nos 2 vídeos anteriores, estou mostrando de novo. Aqui em verde estão as questões que eu acertei, em vermelho as questões que eu errei. Repare que tem uma questão em preto ali, porque é uma questão que eu entendo que deveria ser anulada. E aí eu acertei 38 questões, eu errei em tese. Aliás, 38 questões, teve uma anulada, né? Seria dado como certo, seria 39. Em tese eu errei 6 questões, tem 6 questões em vermelho. O mais importante disso aqui é o seguinte, que eu fiz 29 questões em menos de 3 minutos, tá? O que me daria menos de 1 hora de prova, tá? Para acertar 29 questões, certo? Então, são as questões em tese que são mais fáceis de serem resolvidas e que não vão me tomar muito tempo da prova, tá? E nessa prova aqui eu levei menos de 2 horas porque eu não levei mais do que 7 minutos para resolver nenhuma questão. Nas outras provas teve questões que eu levei 10, 15 minutos. Nessa prova eu não levei mais que 7 minutos em nenhuma questão. Dito isso, vamos para a resolução das questões 166 a 180. Deixa
gente vai ver os acertos que eu cometi, os acertos e erros que eu cometi nessas 15 questões. E depois eu vou dar uma dica sobre o que você pode aprender com as minhas resoluções dessas 15 questões, certo? Deixa eu só tomar uma água. Então vamos lá, questão 166. Eu levei 2 minutos e 47 para resolver. Então levei tempo médio, né? Levei menos que 3 minutos. Tá entre as 29 questões que eu levei menos que 3 minutos. Eu vou ler essa questão, vou mostrar como é que eu resolvi. Um administrador de um campo de futebol deseja recobri-lo com um tipo de grama que, em condições normais, cresce de acordo com o gráfico a seguir. Aí está aqui o gráfico, tá? O tempo está em semanas e o comprimento em centímetros, comprimento da grama. Ele precisa ter o campo pronto no dia 11 de junho de 2012 e o comprimento mínimo da grama nesse dia deve ser igual a 7 centímetros. Supondo-se que o crescimento da grama se dê em condições normais, a grama deve ser plantada no máximo até o dia... Aí o que tinha que fazer aqui? Tinha que analisar o gráfico principalmente, né? O que ele diz aqui? Ó, ele precisa ter o campo pronto no dia 11 de junho de 2012. Tá? E o comprimento mínimo deve ser igual a 7 centímetros. Então, aqui no comprimento, eu marquei o 7 aqui, ó. E repare que eu marquei de 7 a 5, eu tenho 2 de diferença. E aqui de 5 a 11 eu tenho 6. Então o que eu fiz? 6 sobre 2. Aí aqui no tempo, de 2 a 5 eu tenho 3. E essa medida aqui que eu não sei, eu chamei de x. E aí eu fiz uma regra de 3. 6x igual a 3 vezes 2 é 6, então x é igual a 1. Então esse x aqui estaria na terceira semana, certo? Então, isso me diria que ele levaria 3 semanas para a grama crescer, tá? Daquele jeito ali. E aí, ele precisa que termine no dia 11 de junho. Então é só contar 3 semanas para trás, certo? É só contar 21 dias para trás, em tese. Tá? E aí vai dar, ó, se eu contar 11 dias para trás, eu vou ter o dia 1º de junho. Se eu contar mais 10 dias para trás, eu vou ter o dia 21 de maio de 2012, certo? Então, tinha algumas coisinhas aqui para fazer, mas era tranquilo de fazer essa questão, compreendendo como é que funcionava o gráfico ali, fazendo a regra de 3 direitinho, certo? Vamos passar adiante. Questão 167. Essa questão eu já levei mais de 4 minutos para fazer, eu acertei também. Essa é uma questão que eu tive mais problemas. Vou ler a questão. As fábricas de pneus utilizam-se de modelos matemáticos próprios em sua produção para a adaptação dos vários tipos de pneus aos veículos, de bicicletas a caminhões, tratores e aviões. Um dos conceitos utilizados pela indústria é o índice de carga, que está relacionado à carga máxima que pode ser suportada por um pneu. Uma empresa fabricante de pneus apresenta o seguinte quadro, relativo às cargas máximas suportadas por pneus, cujos índices variam de 70 a 80. Há um comportamento regular em alguns intervalos, como se observa entre os índices de 70 a 74. Aí aqui está o índice de carga, que vai de 70 a 80, e a carga máxima aqui, tá? E ele diz que tem um comportamento regular de 70 a 74, ó, sempre vai aumentando 10. Depois não tem, o comportamento não é mais regular. Eu marquei isso aqui, mas no fim nem precisava, tá? Aí vai para o outro lado da folha.
Qual a equação representa a dependência entre o índice de carga I e a carga máxima C em quilogramas no intervalo de 70 a 74? Então, se é no intervalo de 70 a 74, então, e o intervalo ele é regular, então está falando de uma reta, tá? Que é uma equação de y igual a x mais b, certo? Aí, o que eu fiz aqui? Basicamente eu testei aqui, né? Eu testei alguns resultados aqui. Eu peguei o valor aqui de 70, tinha que dar 335, certo? Aí eu fui aqui para os resultados e vi onde é que, se eu substituísse o I por 70, onde é que o meu C ia dar 335, tá? E aí eu já excluí algumas respostas, que excluía a C e a E, tá? Aí depois eu peguei o valor com 71 tinha que dar 345, e aí eu vi qual das duas ia dar aqui, se a B ou a D, e no fim a resposta certa era a letra B, tá? Basicamente eu fiz testando as alternativas com os valores ali, certo? Então, levei aqui um tempinho, mas era tranquilo de resolver também. Passar para a próxima, 168. Também acertei essa questão, levei 2 minutos e 43, tá? Essa aqui está entre as 29 questões que eu levei menos que 3 minutos. Então vamos lá. No Brasil, costumamos medir temperaturas utilizando a escala Celsius. Os países de língua inglesa utilizam a escala Fahrenheit. A relação entre essas duas escalas é dada pela expressão F igual a C vezes 1,8 mais 32, em que F representa a medida da temperatura na escala Fahrenheit e C a medida da temperatura na escala Celsius. O gráfico que representa a relação entre essas duas grandezas é... Aí tinha que ver qual resultado ia dar aqui. Bom, primeira coisa é que isso aqui representa uma reta, tá? Isso aqui é como se fosse y, se o f fosse o y, o meu c fosse o x, y igual a x mais b, o 1,8 seria o a e o b seria o 32. Então isso aqui é uma reta, o que já me exclui as duas últimas alternativas, tá? A D e a E estão excluídas já, porque aquilo ali tem que ser uma reta. Além disso, aí o que eu fiz? Eu peguei os pontos onde eu zero os valores, tá? Se o meu C é 0, 0 vezes 1,8 dá 0, F vai ser 32. Então eu olhei, para ser 0 eu tinha que ter 32, o que já me exclui a letra C, tá? Que a C está no menos 32. Além disso, eu observei o seguinte: o meu x aqui é positivo, então a reta, 1,8 é positivo, então a reta ela tem que ter declividade positiva. Então as únicas alternativas que tinham sobrado é a A e a B, certo? Então tinha que ser obrigatoriamente a letra A. Eu ainda cheguei a olhar aqui, eu fiz aqui 32 dividido por 1,8 e vi que ia dar 17,8, tá? Mas nem precisava, era só olhar que essa aqui é declividade positiva. Então ela teria que ser a resposta, tá? Como você vê, é uma questão de gráfico assim, bem tranquila de fazer. Certo? Vamos passar à próxima. 169 é a questão que eu acho que eu levei menos tempo. Vou ler a questão. Um pesquisador analisava duas culturas diferentes com o objetivo de verificar como ocorria a evolução ao longo do tempo, o crescimento do número de bactérias presentes em cada uma das culturas sob certas condições. Esta evolução foi representada no gráfico a seguir, tá? Aí tem duas colônias aqui, tem a colônia 1 e a colônia 2. A colônia 1 é a que faz isso aqui e a colônia 2 é a que faz isso aqui. Aí a pergunta:
em que intervalo de tempo o número de bactérias na colônia 2 foi maior do que o número de bactérias na colônia 1, aí bastava ver aonde que a linha da colônia 2 ficava acima da colônia 1. Repare que isso aqui está mais marcado aqui, porque eu marquei a caneta azul aqui, que aqui é onde é o gráfico, onde a linha 2 é maior que a 1. Tá, a linha eu estou falando, é uma curva, obviamente, mas onde a curva da colônia 2 ela está acima da curva da colônia 1, e aí o tempo está entre 10 e 15 minutos, e aí a resposta era a letra B, tá? Questão super tranquila, por isso que está aqui que eu levei 40 segundos só para fazer. Então vamos adiante, agora eu estou indo mais rápido para não, porque nos últimos vídeos eu estou demorando demais e eu quero fazer um pouquinho mais rápido. Questão 170. O salário mínimo, menor salário que um trabalhador pode receber, é estabelecido por lei e reavaliado todos os anos com base no custo de vida da população. A tabela apresenta uma série histórica do salário mínimo no Brasil. É daí que os anos, né, 94, 99, 2013, 2008 e os valores do salário mínimo. Tá? Que número inteiro representa o valor mais aproximado do aumento sofrido pelo salário mínimo de 1994 a 2008 em pontos percentuais? Aqui está falando de porcentagem, tá? Essa questão eu levei 1 minuto e 26, questão relativamente rápida de fazer. O que eu observei? O 70 seria como se estivesse no zero, né? Eu aumento 100% quando eu chego no 140. Sempre que eu vou aumentar 70, eu vou aumentar 100%. Eu aumento 200% quando eu chego em 210. Eu aumento 300% quando eu chego em 280. E eu aumento 400% quando eu chego em 350. Mas, aqui é 415. Então, ó, eu já cheguei, e aí eu aumento 500% quando eu chego em 420. Pô, o mais próximo aqui está óbvio que é 493, tá? Nem precisava fazer divisão nenhuma, era só fazer essa estimativa aqui, ó. Claro, teria que ter o cuidado de fazer porque é a multiplicação, né? 7 vezes 2, 14, vezes 3, 21, vezes 4, 28, vezes 5, 35 e vezes 6, 42, mas era super tranquilo de fazer, tá? A resposta letra E, 493. Vamos passar à próxima. Questão 171. Do outro lado da folha. Essa questão eu já levei mais de 3 minutos. Ela não está na relação das 29 questões mais fáceis, para mim, né? Na minha resolução. E eu vou ler essa questão agora para você. A Torre de Hanoi é um jogo que tem o objetivo de mover todos os discos de uma haste para outra, utilizando o menor número possível de movimento, respeitando-se as regras. Aí, está aqui a torre, eu tenho que tirar essas peças e colocar aqui no B e no C. As regras são: um disco maior não pode ser colocado sobre um disco menor. Pode-se mover um único disco por vez e um disco deve estar sempre em uma das 3 hastes, ou em movimento. Usando a Torre de Hanoi, baseando-se nas regras do jogo, podemos montar uma tabela entre o número de peças X e o número mínimo de movimentos Y. Tá? Então, no fim, eu nem precisava saber muita coisa sobre a tabela, sobre a torre aqui, eu tinha que saber sobre a tabela. Aí, a relação entre x e y, entre a variável x e a variável y, essa aqui é a variável x, essa aqui é a variável y, Aí, o que tinha que fazer? Cara, testa os resultados, tá? Aqui eu tentei ver qual era o resultado, mas aí eu cheguei à conclusão que o melhor é fazer era testar. Pega o x igual a 1, o resultado aqui vai ter que ser 1. Ó, se eu botar o x igual a 1 aqui, eu vou ter 2 dá 1 menos 1 que dá 1. Aqui eu vou ter
2 na 0 que dá 1. Aqui eu vou ter 2 na 1 que dá 2. Esse aqui, a letra C já está excluída. A letra D ainda não. E aqui 2 vezes 1 é 2, a letra E também já era excluída, só pegando 1 com 1. Aqui eu pego 2, tem que dar 3. 2 elevado na 2 é 4, menos 1 é 3. E aqui seria 2 menos 1, ficaria 2 elevado na 1, que seria 2. Então a letra B já estaria excluída. Só sobraria a A e a D. E aqui, 2 vezes 2 dá 4 menos 1 é 3. E aí eu teria que ver mais um ponto. O 2 na 3 é 8, menos 1 é 7. Aqui 2 vezes 3 é 6, menos 1 é 5. Então eu ia testando os pontos, tá? E aí ia sobrar só a letra A. Tá? Por isso que levou um pouquinho de tempo aqui, porque às vezes é meio complicado tu achar a relação aqui. Certo? Você vê que aqui eu tentei achar a relação, mas não estava conseguindo, aí eu fui para o teste e aí é mais garantido. Tá bom? Questão 172. Essa questão eu levei cerca de 1 minuto e meio. Questão tecnicamente tranquila de fazer. O quadro indica a quantidade de pontos marcados em 4 partidas, por 5 jogadores de uma mesma equipe de basquete. Aí tem a tabela ali, quadro, né? Como todos os jogadores obtiveram a mesma média de pontos por partida, para definir quem entre os 5 atletas foi o de melhor rendimento, o técnico da equipe resolveu escolher aquele de maior regularidade. Dessa forma, ele escolheu o jogador. Aí tinha que ver o de maior regularidade. Aí é o seguinte, ó. Aqui basicamente era considerar a maior pontuação e a menor pontuação de cada jogador. Ó, o jogador A, 31 e 9. 31 é a maior, 9 é a menor. O B, eu tenho 25 e 15. 25 é maior e 15 é menor. O C, eu tinha 23 e 18. O D eu tinha 24 e 16 e o E eu tinha 24 e 17. O que tem a menor diferença aqui, entre a maior e a menor pontuação, é o C. Então ele é o mais regular, ele foi o que teve as pontuações mais próximas. Tá? Então, questão tranquila aqui, só tinha que entender o que ele queria com regularidade. Tá? Que são as pontuações mais próximas aqui. Vamos para a próxima. Questão 173. Levei 1 minuto e 27. Questão relativamente tranquila também. Essa questão até é meio estranha, tá? Eu vou ler ela para você e você vai ver que ela é meio estranha. Fabiana Moura garante mais uma medalha de ouro na Noruega. A atleta brasileira saltou 4,60 metros na etapa da Diamond League e terminou em primeiro lugar na disputa. Ela ainda é detentora da melhor marca do ano. Ao final da prova, a classificação dos 4 melhores resultados foi: aí, primeiro lugar Fabiana, segundo lugar aí teve a atleta russa aqui, e aqui tem terceiro lugar da Polônia, quarto lugar da Polônia, e tem a medida que cada uma saltou. A diferença entre as marcas da primeira e da quarta colocadas pode ser comparada com a altura de um animal adulto. Que animal é esse? Cara, eu achei isso aqui bizarro, porque, tipo, é uma coisa, assim, muito no ar, assim, não tem... Aí, o que tinha que ver? A diferença entre a primeira e a quarta colocada. A diferença é de 4,6 menos 4,3, que é 0,30 metros. Isso é 30 centímetros. Aí eu tinha que ver qual animal que mais se aproxima de 30 centímetros. De cara eu já excluí o elefante e o leão. A pulga é bem pequenininha. Os que mais se aproximavam eram o gato e o gafanhoto. Mas o gafanhoto também é um inseto que cabe na nossa mão. Tá? Aí o mais óbvio para mim era o gato e foi a resposta certa. Mas eu achei isso aqui muito sem noção, uma coisa muito no ar, não tem... Era uma coisa da imaginação, assim, não tem uma habilidade matemática envolvida aqui, certo? Mas
Para quem é um bom observador e tem um mínimo de conhecimento de animais, saberia que o elefante é muito maior que 30 centímetros, o leão também. A pulga é um bicho que cabe na nossa unha, o gafanhoto é um bicho que cabe na nossa mão, então o gato, com 30 centímetros é um tamanho de uma régua, então em tese o gato é o que faz mais sentido. E aí, eu levei 1 minuto e meio porque eu fiquei pensando aqui, tá, mas o que tá faltando coisa aqui? É assim mesmo. Então, vamos para a próxima. Essa aqui eu levei 1 minuto e 15. 174, também acertei. Vamos ler. Numa sementeira, 5 canteiros quadrados serão preparados para plantar em cada um 2 tipos de sementes, A e B. Os canteiros estão representados segundo as figuras. Tem 5 figuras aqui. Suponha que cada canteiro tem 1 metro quadrado de área e que nas regiões sombreadas de cada canteiro serão plantadas as sementes do tipo A. Qual o total da área em metros quadrados reservada para as sementes do tipo B? Então, a área sombreada é a que está em cinza aqui, né? Essa seria a área das sementes do tipo A. A parte branca é onde você ia botar as sementes do tipo B. Aí o que tinha que fazer? Somar, né? Se o quadrado aqui tem 1 metro quadrado, tá? Então, observe o seguinte, esse primeiro quadrado aqui, eu peguei, sobrou a metade dele. E esse aqui também sobrou a metade dele, certo? Então, metade desse mais metade desse tem que dar 1, que foi o 1 que eu coloquei aqui. Aqui, ó, de novo, aqui eu separei em 4 partes, tá? Metade desse e metade desse, mais 1. E aqui, ó, esse aqui também eu tenho a metade, tá? E aqui, esse quadradinho com esse pedacinho aqui, eu também vou ter a metade. É isso? Deixa eu ver. Isso. Aqui eu tenho a metade, e aí se eu somar esse com esses 2 triângulos, eu vou ter outra metade, então o resultado aqui tem que ser 3 metros quadrados, tá? Eu tenho que unir aqui, ir unindo metades aqui, certo? Metade de 1 metro quadrado. Fiz essa questão em 1 minuto e 15, tá? Porque fui fazendo no olhômetro, assim. Eu sabia que 1 metro quadrado era o total, então eu ia separando por metades, e aí eu juntava 2 metades e dava 1 metro. E aí no momento que eu fiz isso 3 vezes, deu exatamente 3 metros quadrados. Fiz isso em 1 minuto e 15, era tranquilo de fazer também. Questão 175, levei 1 minuto e 37. Essa questão também era tranquila de fazer. Para mim foi tranquila, né? Toda a esfera visível ao longo do ano, nos hemisférios celestes norte e sul, está dividida em 88 partes, incluindo cada uma delas um número variável de estrelas. A unidade de medida utilizada pelos astrônomos para calcular a área de uma constelação é o grau quadrado. Algumas constelações são imensas, como o Erídano, no Rio Celeste, localizada no hemisfério celeste sul e ocupa uma área de 1.138 graus quadrados. Em contraponto, a constelação Norma, localizada no mesmo hemisfério, não passa de 165 graus quadrados. A questão continua do outro lado. Em um mapa do hemisfério celestial feito em uma escala de 1 para 1000, as constelações Erídano e Norma ocuparão respectivamente uma área em graus quadrados de... Aí tinha que pegar a área dos dois, né? Lá embaixo. Ó, 1.138. Se eu tenho uma escala de 1 para 1000, então aqui vai ser 1,138. E o outro
é 165. Então, se é 1 para 1000, vai ser 0,165. Tá? Eu ando com a vírgula 3 casas decimais. E aí a resposta aqui vai ser a letra C. 1,138 e 0,165. Era bem tranquila essa questão também. Questão de escala, tá? Só tinha que saber lidar bem com os zeros e com a vírgula. Certo? Vamos adiante. 176. Já levei um pouquinho mais de tempo. 2 minutos e 34. Ela ainda está entre as 29 questões que eu levei menos que 3 minutos. E eu vou ler a questão agora. Célia é uma confeiteira renomada na pequena cidade onde mora. Herdou de sua avó uma receita de brigadeiro que faz o maior sucesso. Os ingredientes da receita enchem sempre uma panela de forma cilíndrica com 40 centímetros de altura e 30 centímetros de diâmetro. Para inovar e atrair mais clientes, em vez de vender os brigadeiros na forma de bolinhas, Célia tem feito brigadeiros em forma de cones. Para isso, utiliza forminhas cônicas de 5 cm de altura e raio da base de 1,5 cm. A cada receita produzida, a quantidade de cones de brigadeiro que Célia consegue obter é... Essa questão era dificilzinha, tá? Mas basicamente tinha que ver o seguinte. Que os ingredientes enchem sempre uma panela de forma cilíndrica com 40 centímetros de altura e 30 centímetros de diâmetro. Aí, o volume do cilindro está aqui, πr quadrado h. Aí eu botava aqui π vezes 15 ao quadrado vezes 40. E aí, eu tinha que igualar isso ao volume do cone, que eram forminhas cônicas de 5 cm de altura e raio da base 1,5 cm. Tá? Aí aqui 1,5 cm ao quadrado vezes 5 dividido por 3, que é o volume do cone dividido por 3. Aí eu tinha que ver isso aqui é a medida total que a panela consegue encher, que é o cilindro. E aqui são as forminhas cônicas. Eu tinha que saber quantas forminhas cônicas ia dar. Então, ó, corta o π com o π, 40 com o 5 corta, fica 8, ó, eu botei o 8 aqui. Aqui é 15 vezes 15, aqui é 1,5 vezes 1,5, o 3 vem para cá para cima, ó, e ficou isso aqui. Aí eu tenho que calcular isso aqui. Aí o que eu fiz? O 15 corta com 1,5 fica 10. 15 corta com 1,5 fica 10. 10 vezes 10 é 100. 3 vezes 8 é 24, 24 vezes 100, 2.400 unidades. Nossa, mas eu fiz isso dessa forma ninja. Fiz isso assim, tá? Porque eu consigo visualizar bem a questão dos zeros e da vírgula, tá? Que é uma habilidade bem importante de se ter, que simplifica muito as contas. Eu não preciso ficar calculando. Repare que eu não fiz 15 vezes 15 aqui. Porque eu simplifiquei o 15 com 1,5 e pronto, eu não preciso multiplicar tudo isso aqui e depois dividir, tá? Isso aqui eu simplifiquei bastante, isso aqui, essa aqui seria uma das questões mais difíceis assim de um estudante comum fazer, certo? Vamos para a próxima. 177, essa aqui eu levei menos de 1 minuto para fazer. Acertei ela também. O gráfico faz uma comparação entre os crescimentos das ações da Vale e da Ibovespa de janeiro a abril de 2010. Aí tem ações da Vale vezes ações da Ibovespa. A Vale é a linha cheia e a Ibovespa é o pontilhado. Tá? As duas começam aqui em abril de 2010. Começam no 100. A Vale percorre isso aqui, vai até 121. E a Ibovespa vai até 105. Aí o que tinha que fazer? De acordo com as informações do gráfico, o crescimento das ações da Vale e da Ibovespa no período de janeiro a abril de 2010 foram, respectivamente, aí o crescimento em porcentagem. Olha só. Se as duas começaram no 100,
Uma terminou no 121. Qual foi o crescimento? 21%. A outra terminou no 105. Qual foi o crescimento? 5%. Resposta letra C. Sem mistério nenhum, tá? Por isso que eu levei menos de um minuto para fazer. Fui excluindo aqui. Eu circulei as duas aqui que tinha 21%, excluí as outras. E aí depois aqui eu só marquei que tinha 5,0%, tá? Tranquilinha essa questão. Vamos adiante. Essa aqui já é uma questão que eu errei. 178. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Um caminhão precisa recolher... Questão 178. Um caminhão precisa recolher o lixo das ruas de um certo bairro. Por questões econômicas e ambientais, a empresa IMJ, responsável pela coleta, planeja as rotas de recolhimento de modo que o caminhão percorra a menor distância possível, passando em cada rua exatamente uma vez, entrando e saindo de cada ponto. Quando isso não é possível, busca-se repetir o menor número possível de ruas na rota. Na figura temos um esquema no qual os pontos representam esquinas e as linhas representam as ruas. Aí está aqui o esquema. O cara parte do ponto A e vai andando por todo... Vai fazendo uma rota assim, passando por todos os pontos e pelas linhas. Considere que cada rua mede 150 metros de comprimento e que a rota do caminhão comece e termine no ponto A, passando por todas as ruas do esquema. A empresa conseguiu encontrar a melhor rota de recolhimento de lixo, na qual o caminhão percorre uma distância igual a... Bom, qual foi o meu erro? Tá? Qual é o número de linhas que tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tem 17 linhas. Eu fiz 150 vezes 17 e achei esse número aqui. E marquei a resposta letra B. Só que tem um problema. Tem uma das ruas que vai acabar se repetindo porque não tem como fazer esse trajeto todo aqui sem repetir pelo menos uma das ruas, tá? Por isso que essa figura ela é toda estranha aqui. Se eu partir daqui, ó, eu vim para cá, depois eu vim para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Posso vir para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, assim. Ó, até agora eu não repeti nada. Aqui. Aqui eu repeti, ó. Aqui eu repeti. E aqui não. Tem pelo menos uma rua eu vou repetir uma vez, tá? E eu tentei ver isso de várias maneiras e não consegui, tá? E aí eu cheguei à conclusão, provavelmente não repete nenhuma vez. Mas aí eu me enganei, repetia uma vez e aí a resposta teria 150 metros a mais e a resposta seria a letra C, tá? Mas essa aqui era uma questão muito de visual. Meu erro aqui não foi um erro matemático, foi um erro visual, né? Que tem várias possibilidades aqui de caminhos, aí eu fiquei um pouco com preguiça de fazer e aí provavelmente não repete nem, tá? Mas repetia pelo menos algum caminho ia repetir uma vez, tá? Qualquer a trajetória que eu escolhesse. Vamos para a próxima, a questão 179, eu não marquei nada, né? Mas essa questão eu errei, tá? 179 eu também errei. As duas últimas questões eu errei. Opa! Questão 179 eu fiz bem rápido, mas acabei errando, tá? Na zona rural, a utilização de unidades de medida, como o hectare, é bastante comum. O hectare equivale à área de um quadrado de lado igual a 100 metros. Na figura, há a representação de um terreno por meio da área em destaque. Nesta figura, cada quadrado que compõe esta malha representa uma área de 1 hectare. O terreno em destaque foi comercializado pelo valor de R$3.600.000. O valor do metro quadrado desse terreno foi de... Eu marquei 300, mas a resposta certa era R$30. Qual foi o meu erro? Tá?
Olha só. O hectare equivale à área de um quadrado de lado igual a 100 metros. Tá? Cada quadrado que compõe essa malha representa a área de um hectare. Então, eu tenho aqui, um hectare. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 quadrados e a área deles era 10.000, porque é 100 vezes 100, que dá 10.000 metros quadrados. Tá? Ele quer saber o valor do metro quadrado. Qual foi o meu erro? Tá? Eu fui dividir isso aqui por 12 e aí repare que eu botei 3 milhões. Mas 3 milhões e 600 dividido por 12 é 300 mil. Eu tinha que ter cortado um zero aqui. Eu fiz rápido essa questão e aí eu acabei esquecendo de cortar um zero aqui. Certo? E aí, dividindo 3 milhões por 10 mil, eu achei 300. Mas o certo era dividir 300 mil por 10 mil, tá? E aí eu ia cortar 4 zeros, com 4 zeros aqui eu ia achar 30 reais, tá certo? Então, foi um erro de contagem de zero, foi um erro na divisão aqui, porque eu dividi 36 por 12 e deu 3, certo? E em vez de eu cortar um zero aqui, eu acabei acrescentando um zero, tá? O errinho bobo aqui podia ter sido evitado, mas acontece. E a última questão. Questão 180, levei 1 minuto para fazer. Então ocupava todo aqui mais uma questão de gráfico. Questão 180, essa aqui eu acertei. De acordo com os números divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, já há no país 91 celulares em cada grupo de 100 pessoas. Entre as várias operadoras existentes, uma propõe o seguinte plano aos seus clientes: R$ 25,00 mensais para até 40 minutos de conversação mensal e R$ 1,00 por minuto que exceda o tempo estipulado. Qual dos gráficos a seguir corresponde aos possíveis gastos mensais Y em reais de um cliente dessa operadora de celular em função do tempo X utilizado em minutos? Então aqui, ó. Primeiro ponto é o seguinte, tá? R$ 25,00 mensais para até 40 minutos. Então, vai ser uma reta constante no 25, que vai de 0 a 40, tá? E depois vai ser uma reta que vai crescer a taxa de R$ 1,00 por minuto. Então, esse gráfico aqui ele vai ter duas partes, tá? Então, ó, esse aqui eu já excluo, porque não tem duas partes aqui, é uma reta só. Esse aqui também, tá? Letra D é uma reta só, já excluo. E aí os outros aqui, ó, aqui estava constante R$ 25,00, depois diminuiu. Isso aqui não faz sentido, então eu excluí esse aqui. E aqui, ó, o 25 é constante. E aqui ele botou que o 25 cresce e depois que é a partir dos 40 minutos que fica constante. E é o contrário. Então a única resposta que sobrou era a letra A. Aliás, letra A não. Peraí, volta aqui que eu me perdi. Era a letra B. Que é aqui, ó, 25 constante e depois cresce a R$ 1,00 por dia. Repare que aqui, ó, de 25 para 35 tem R$ 10 e de 40 para 50 tem 10 minutos. Então, está crescendo direitinho R$ 1,00 por dia, não, por minuto, né? Então, resposta letra B, era bem tranquilo de fazer essa questão também, bastava entender um pouquinho sobre gráficos, certo? Então, estão aí as últimas 15 questões, tá? Bom, e o que você aprende disso tudo que eu resolvi? Tá? As últimas 15 questões aqui mostrei, tive 13 acertos aqui, tive 2 erros ali no finalzinho que eu mostrei. O que você pode aprender disso aqui? Tá? Vou ser bem sucinto. Dessas 15 questões, 5 delas tinham gráfico dentro do plano cartesiano. O plano cartesiano é o XY, né? E aí ele tem vários pontos e tal, e aí tinha gráfico de linhas, tá?
Você pode observar depois melhor. Você pode voltar ao vídeo e você vai ver que 5 questões tinham gráfico. Então, é fundamental saber lidar com gráficos. É uma habilidade fundamental na prova de matemática do Enem. E é uma coisa tranquila de resolver, é uma coisa fácil, tá? Você saber olhar para o gráfico, saber se ele está subindo, se ele está descendo, se ele é uma reta, se ele não é uma reta, tá? Saber lidar com os pontos cartesianos, saber a coordenada XY, saber formar a reta y igual a x mais b, tá? Então, é uma habilidade fundamental, tá? Que você pode treinar bastante, porque ela sempre cai no Enem. E aí é o seguinte, lembre-se do ditado, em terra de cego, quem tem um olho é rei. O que eu quero dizer com isso? O Enem é como se fosse a terra de cego, porque a maioria dos estudantes não sabe nada. A maioria não sabe nada. E aí é o seguinte, se você dominar bem algumas poucas habilidades, é como se você tivesse um olho, tá? Isso já é o suficiente para você ser rei. Isso você consegue ir melhor do que a maioria dos seus concorrentes. E essa é uma habilidade aqui, essa habilidade de lidar com gráficos na prova de matemática, é uma habilidade que já distingue boa parte dos homens e dos meninos. Sabendo isso, só nessa sessão aqui, já eram 5 questões que você ia acertar assim, em cerca de 1 e 2 minutos, tá? Porque foi os tempos que eu levei para resolver. Então, treine isso, tá? Isso aqui é uma coisa que a gente vê bastante no primeiro ano do ensino médio, quando a gente vai tratar por funções. E aqui não precisa ver tudo sobre funções, tá? Mas só ali a questão de saber marcar os pontos as coordenadas x, y no ponto, e saber lidar com a reta, tá? Saber lidar um pouquinho com porcentagem, foi algo que apareceu aqui, e você já se distingue da maioria dos candidatos, tá? Essa é a dica que eu tinha para dar para você, depois de todas essas soluções aqui que eu fiz. Deixa eu aparecer inteiro aqui. E espero que você continue gostando aqui dos vídeos e continue me assistindo aqui, que eu vou estar resolvendo muitas outras provas nos próximos vídeos para você ter o melhor desempenho possível na prova de matemática do Enem no fim do ano, tá? Grande abraço e até a próxima!